Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal da Edboard Games e neste vídeo eu vou estar a fazer a explicação do jogo Vendes, um jogo que foi desenvolvido por Stefan Dora e publicado pela Amiibo Games em parceria com a Yellow. É um jogo de 3 a 6 jogadores e com a duração aproximada de 30 minutos. No início de cada partida, cada jogador irá receber uma determinada quantia de moedas. Numa partida para 3 jogadores, cada jogador recebe 28 moedas. Numa partida para 4 jogadores, cada jogador recebe 21 moedas. Numa partida para 5 jogadores, cada jogador recebe 16 moedas. E numa partida com 6 jogadores, cada um recebe 14 moedas. Neste caso, estamos numa partida para 3 jogadores, por isso cada jogador irá receber 28 moedas. Agora, separa as cartas de casa das cartas de cheque. Vocês conseguem diferenciar as duas pelo que têm no verso. Agora, baralha as duas pilhas de cartas e põe-nas no centro da mesa. Escolhe o primeiro jogador aleatoriamente e a preparação está feita. O jogo Vende está dividido em duas fases. Na primeira fase, os jogadores entram no leilão de casas para construir a sua mão de cartas. Depois, vendem essas casas por cheques e o jogador com mais dinheiro no fim do jogo é o vencedor. Vamos então explicar a fase de comprar casas. Esta fase está dividida em várias rondas e o procedimento de cada ronda repete-se até que o baralho das cartas de casa se tenha esgotado. No início de cada ronda devem ser retiradas tantas cartas de casa quanto o número de jogadores. Neste caso retiramos 3 cartas de casa. Como é possível verem, cada casa tem um número que será importante na atribuição das casas e futuramente na sua venda. Agora, a começar pelo primeiro jogador, cada jogador irá ter duas opções, licitar ou passar. Para licitar, caso seja o primeiro jogador, deve colocar pelo menos uma moeda. Se este desejar, pode colocar mais. Os jogadores seguintes, se desejarem licitar, devem colocar uma quantia de moedas superior à última licitação. Vamos supor que neste jogo o primeiro jogador opta por licitar e licita uma moeda. O turno avança para o segundo jogador, que deseja igualmente licitar. Para o fazer, tem de colocar uma licitação superior à do primeiro jogador. É o mesmo que dizer que tem que colocar no mínimo 2 moedas. Ele opta por colocar mais e coloca 3 moedas. E o terceiro e último jogador deseja entrar no leilão e, como tal, deve colocar mais do que 3 moedas em jogo. E ele coloca 4 moedas. No entanto, um jogador não é obrigado a licitar e pode sempre optar por passar. Sempre que um jogador opte por passar, deve recolher a carta de casa com um menor valor e, caso tenha licitado, deve recolher metade das moedas que licitou. Caso a divisão resulte num valor com casas decimais, o arredondamento é sempre feito para cima. As restantes moedas são devolvidas à caixa de jogo. Assim que um jogador passa, não pode voltar a jogar mais nesta ronda. Quando todos os jogadores tiverem passado, exceto um, esse jogador deve retirar a última carta de casa e paga a totalidade do dinheiro que licitou. Após isto, novas cartas de casa são retiradas e uma nova ronda se inicia. Vamos então regressar ao nosso exemplo. Vocês recordam-se que o primeiro jogador tinha licitado uma moeda, o segundo 3 moedas e o terceiro 4 moedas. O turno está de volta então ao primeiro jogador, que desta vez decide passar. Recolhe então a carta com o número 4, que é a carta de casa mais baixa e metade do dinheiro que licitou. Neste caso tinha licitado uma moeda. Uma vez que a metade de 1 é 0,5 e os arredondamentos são feitos para cima, este jogador tem direito a recolher a moeda que licitou. O segundo jogador decide igualmente passar. Deve então recolher a carta com o número 15 e 2 moedas, devolvendo a outra moeda à caixa de jogo. Neste momento só o terceiro jogador está em jogo, pelo que é obrigado a passar. E como tal, recolhe a carta com o número 20 e entrega as 4 moedas que licitou. Depois disto, os jogadores devem retirar novas cartas de casa e iniciar um novo leilão. Assim que todas as cartas de casa se esgotarem, o jogo entra na segunda fase, que é a fase de vender casas. No início desta fase, alguns jogadores podem ainda ter algumas moedas e devem guardá-las, pois serão importantes para a pontuação final. Agora, todos os jogadores devem ter o mesmo número de cartas de casa na sua mão. Nesta fase será então utilizado o baralho de cheques. Deste baralho, os jogadores devem retirar tantas cartas quanto o número dos jogadores. Neste caso, são 3 cartas. De seguida, cada jogador deve selecionar uma das cartas de casa que tem na sua mão e colocá-la na mesa com a face para baixo. Assim que todos os jogadores tiverem colocado uma carta de casa na mesa, estas são reveladas e o jogador que colocou a carta de casa mais alta fica com a carta de cheque mais alta. O segundo jogador que colocou a carta de casa mais alta leva a segunda carta de cheque mais alta e assim sucessivamente. Neste caso, o primeiro jogador colocou a carta de casa com o número 20 e leva a carta de cheque de 10.000.
O terceiro jogador, que colocou a carta com o número 13, leva o cheque de 5.000. E o segundo jogador fica com o cheque em branco porque colocou a carta mais baixa. Depois de distribuídas as cartas de cheques, novas cartas de cheques são retiradas, iniciando-se uma nova ronda, onde os jogadores devem novamente selecionar uma carta de casa. O jogo desenrola-se desta forma até que as cartas de cheque se esgotem. Nessa altura, o jogo termina e procede-se à pontuação final. A pontuação final é o somatório das cartas de cheque e das moedas que o jogador não utilizou na primeira fase. O jogador com mais dinheiro é o vencedor do jogo. Em caso de empate, ganha o que tiver mais moedas. Se ainda assim o empate persistir, os jogadores empatados partilham a vitória. Existe ainda uma variante chamada de não há dinheiro para todos. Para jogares esta variante, deves retirar no início da partida e aleatoriamente 10 cartas de casa e 10 cartas de cheques numa partida para 3 jogadores, 3 cartas de casas e 3 cartas de cheques numa partida para 5 jogadores e com 4 ou 6 jogadores jogas com as cartas todas. Mantendo então o nosso exemplo, numa partida para 3 jogadores vamos então retirar 10 cartas de casas e 10 cartas de cheques. Durante a fase de compra, deve-se revelar uma carta de casa a menos que o número de jogadores. Neste caso, só vamos retirar 2 cartas de casa. O primeiro jogador a passar deve recolher todo o seu dinheiro e não levará carta de casa nenhuma. Voltando ao nosso exemplo, o jogador 2 decide passar nesta altura, então deve recolher as 5 moedas que licitou e não retira qualquer carta de casa. Durante a fase de venda, retiram-se tantos cheques quanto o número de jogadores que tenham cartas de casa na mão. Neste caso, todos os jogadores têm cartas de casa na mão, por isso vamos retirar 3 cartas de cheque. Quando um jogador já não tiver mais cartas de casa na mão, para de jogar. Se a dada altura só um jogador tiver cartas de casa na mão, pode levar todos os restantes cheques. Neste exemplo, vemos que o jogador 3 ficou sem cartas de casa na mão e, como tal, passamos a retirar só 2 cartas de cheque. Mais adiante no jogo, vemos que só o jogador 1 tem cartas de casa na mão e sobram 2 cheques, e estes devem ser atribuídos automaticamente ao jogador 1. No fim da partida, é só somar o valor dos cheques de cada jogador, mais as moedas que os jogadores não utilizaram na primeira fase. O jogador com mais dinheiro vence o jogo. Em caso de empate, ganha o que tiver mais moedas. Se ainda assim houver empate, os jogadores em questão partilham a vitória. E aí tem, esta foi então a explicação do jogo Vende-se. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal se ainda não forem subscritos, partilhem o vídeo e ajudem a Edboard Games a crescer. E obrigado por assistirem, até um próximo vídeo e joguem muito!